Graça e paz, irmãos. Convido você à leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 18, que nos diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meus irmãos, não é incomum atualmente nós andarmos e vermos certas placas de algumas igrejas com o nome do pastor fundador, o nome do pastor presidente, ou mesmo, de repente, a foto daquele que, de certa forma, é o dono daquela denominação, o dono daquela igreja. A própria Igreja Católica, Apostólica Romana, ela mesma fala que o Papa é o cabeça da igreja. Mas vejamos que nessa continuação da apresentação de Jesus, após Paulo falar da relação de Jesus com a criação nos versículos anteriores, Paulo agora ele fala da relação de Jesus com a igreja especificamente. Primeiramente, ele estabelece essa relação de autoridade e de comando, ao dizer que ele é o cabeça do corpo da igreja. O que Paulo quer ensinar aqui, irmãos, é que a igreja, não como uma instituição, mas como um povo do qual homens e mulheres eleitos de todas as partes do mundo pertencem a essa igreja, ela, portanto, possui uma única autoridade. A igreja não é de Pedro, não é de Paulo, não é de João, nem mesmo de Valdomiro. Nenhum homem desse mundo pode dizer que comanda ou dirige a igreja de Cristo. Porque a igreja pertence justamente a Jesus. Ela segue a Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 22 e 24, Paulo usa essa mesma metáfora do cabeça, fazendo a relação com o casamento, para mostrar a submissão da igreja para com Cristo, dizendo que, como Cristo é o cabeça da igreja, a igreja, portanto, está submissa a Cristo. Mas a melhor aplicação aqui é nós compreendermos a nossa segurança como igreja de Cristo. O que significa ter Jesus como aquele que comanda, como aquele que é a autoridade da sua igreja? Significa, irmãos, que não estamos sendo guiados por nós mesmos. A igreja, ela não está cega, não está conduzida nesse mundo por centenas de cabeças de homens. Há um só pastor supremo, há uma só cabeça da igreja que a conduz, que a dirige, que cuida para levá-la ao seu propósito. Se você observar aqui no capítulo 2, no versículo 19, Paulo novamente vai usar essa metáfora para mostrar que estar unido a Cristo é a certeza de ter um desenvolvimento e funcionamento adequado para crescer de acordo com a vontade de Deus. Ele fala, e não retendo a cabeça, no caso aqui a cabeça é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A igreja, portanto, unida a Cristo, é uma igreja que cresce segundo a vontade de Deus, cresce e se desenvolve para o louvor de Deus. Mas, além disso, Paulo coloca que Cristo também é o princípio, é o primogênito de entre os mortos. Se os irmãos lembrarem, quando nós meditamos aqui no capítulo 1, no versículo 15, ao falar que Cristo era o primogênito da criação, nós vimos que o significado era de que Cristo é a causa da criação. Assim, portanto, da mesma forma, o que Paulo quer dizer aqui é que com Cristo há uma restauração de todas as coisas. Há um começo de uma nova criação, de uma nova humanidade, de um novo povo. Pois a primeira criação com Adão acabou em ruína e acabou com a morte por causa do pecado de Adão. Então, sendo Jesus o segundo Adão, como Paulo também coloca lá em Romanos, no capítulo 5, a igreja ela passa a ter uma nova existência aos olhos de Deus.
E assim nós somos novas criaturas. Ele é o primogênito dos mortos, não porque foi o primeiro a ressuscitar, mas porque na sua ressurreição a nossa nova vida é confirmada. A nossa vida ela é restaurada. Com a ressurreição de Cristo, nós temos a certeza da nossa ressurreição, e é algo que Paulo também trata em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, Paulo conclui que, diante dessa situação, por ser ele o princípio, por ser ele o primogênito dentre os mortos, todas as coisas ele tem a primazia. Paulo fala que ele tem a supremacia de todas as coisas, tudo lhe pertence. Significa, irmãos, que ele domina sobre tudo. Jesus domina sobre a igreja. Jesus domina sobre a criação. Jesus domina sobre a nossa história. Ele domina o macrocosmo, o microcosmo. Ele domina sobre todas as criaturas. Inclusive domina sobre os anjos e demais seres espirituais. O que Paulo nos mostra aqui é que nós temos um Senhor que é soberano e a nossa vida está segura nas suas mãos. E tendo em vista, portanto, que a nossa vida está nas mãos daquele Senhor que domina sobre todas as coisas, não há o que nós devemos temer nesse mundo, pois aquele que é por nós nos dá a segurança de que não devemos temer nada e nem ninguém que seja contra nós. Nele está a segurança da nossa vida, nele está a segurança da nossa história, está a segurança do nosso futuro. E dessa forma, ele que domina sobre todas as coisas, jamais deixará o seu corpo, jamais deixará a sua igreja nas mãos dos seus inimigos. Que o Senhor nos abençoe e guarde a nossa fé e guarde a nossa esperança no seu Filho Jesus. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos a Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu amor para conosco, agradecemos, Senhor, pela realização do Teu plano por meio do Teu Filho Jesus, a quem, Senhor, Tu constituíste herdeiro de todas as coisas, para ser Ele o Senhor sobre tudo, para ser Ele, Senhor, e o Criador de todas as coisas, inclusive a nossa nova vida. Abençoa-nos, portanto, para que nele possamos viver, para que nele possamos te louvar e sempre te agradecer. É em nome dele que nós pedimos e oramos. Amém.